Você tá cansado de sofrer com o estudo, senta pra estudar, mas bate aquela preguiça e você acaba desanimando, acaba procrastinando e acaba não estudando e quer acabar com isso? Vem comigo que eu vou te mostrar como que você vai se sentir mais motivado e acabar com aquela preguiça em relação aos estudos. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde a gente aprende a de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de neurociência e aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que é melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seus resultados. Se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Ou seja, se você quer aprender a estudar mais, vem aqui que eu vou te ajudar a sentir mais motivado e vai melhorar seu aprendizado nos estudos. Então se inscreve aqui que tem muito conteúdo para te ajudar. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente acaba com a preguiça e a procrastinação em relação aos estudos? Existem 3 pontos centrais que aqui eu vou trabalhar nesse vídeo, que é principal e primordial para que você consiga ter mais vontade de estudar, que você consiga realizar a tarefa de sentar para estudar. Existem 3 pontos. O primeiro ponto é maturidade, o segundo ponto é paixão e o segundo ponto é a responsabilidade. Então são 3 pontos que você tem que trabalhar, são 3 pontos que você tem que levar em consideração. E o primeiro ponto que tem muita relação com a responsabilidade, mas principalmente com a questão da motivação, é o ponto de que como que a gente faz para ter mais motivação para estudar? Isso é um ponto muito interessante, que muitas pessoas não conseguem estimular, não conseguem ter aquela motivação pelos estudos. E como que a gente faz isso? A motivação, ela depende de um fator muito importante, que é o quê? Identificar o resultado de um determinado comportamento. Por exemplo, eu só vou me esforçar a fazer uma coisa se eu sei o benefício que eu vou ter com aquilo. Então, por exemplo, eu só vou trabalhar porque eu sei que a recompensa de eu estar trabalhando, eu vou ter o dinheiro, no caso do trabalho. Então, por exemplo, eu só vou fazer tal coisa porque eu sei que eu vou receber tal coisa como recompensa. Então, a motivação em geral, quando a gente está falando principalmente sobre um comportamento em relação aos estudos, ela vai depender do resultado que você vai ter, da recompensa que você vai ter de estar fazendo aquele esforço. E como que a gente trabalha isso? Se você é um estudante e não se sente motivado a estudar, não se sente com aquela vontade de estudar, como que a gente vai consertar isso? Primeiro ponto é, antes de você começar a estudar, você precisa entender o porquê que você está fazendo aquilo. Por exemplo, eu estou estudando porque eu quero fazer faculdade de tal área e exercer essa área e, consequentemente, ganhar dinheiro com essa área. Então, esse é o meu motivo por eu estar fazendo aquilo. Essa é a razão pela qual eu estou fazendo isso. E quando eu sei essa razão, eu me sinto mais motivado, porque eu sei que se eu fazer esse esforço, eu tenho essa recompensa. Sempre existe uma coisa que a gente fala no comportamento que é esforço e recompensa. Se eu faço determinado esforço, eu ganho tal recompensa. Então, se você sabe exatamente aquilo que você quer para você conquistar os seus resultados, aquilo que você deseja, você precisa ter, primeiro de tudo, clareza nisso. Eu quero isso, eu quero aquilo. Tá, eu quero fazer a faculdade de direito porque eu quero exercer, eu quero trabalhar lá, por exemplo, como juiz, como algo muito importante que eu vou ganhar esse valor de salário. É isso que eu quero para minha vida, essa condição de vida em relação ao salário. Então é isso que me motiva a estudar, tá vendo? É isso que me mantém fazendo aquilo. Isso é um ponto muito importante, porque quando você entende esse fator, por mais que você não queira o fato de estudar, você faz do mesmo jeito porque você sabe que você vai ter aquela recompensa. É a mesma coisa com o trabalho. Muitas vezes você não quer ir trabalhar, mas você sabe que se você for, você vai ter aquela recompensa do dinheiro, então você acaba indo da mesma forma. Isso é a mesma coisa com o estudo. Como a gente faz para estudar mesmo quando não tá com vontade, é quando a gente sabe a recompensa que a gente vai ter daquele determinado esforço, de fazer aquele esforço. Então esse é um ponto muito importante. Então antes de começar a estudar, eu sempre falo, faça um papel ali, pega um papel e escreva aquilo que você quer realizar através do estudo, aquilo que você quer conquistar através do estudo. Então, eu quero conquistar isso, através do estudo eu vou ter um trabalho bom, eu vou ter um salário tal e, consequentemente, eu vou ter uma condição de vida boa. É isso que eu quero. E aí, toda vez que você estiver desanimado, que muitas vezes acontece com os estudantes, e está desanimado para estudar, você vai olhar isso que você escreveu e você vai se sentir mais motivado, porque você sabe aquela recompensa que você quer ter. Então, pensa sempre na recompensa que você vai ter para fazer esse esforço.
Esse é o primeiro ponto que todo estudante deve levar em consideração. O segundo ponto é a paixão. Como que a gente cria a paixão por estudar? Como que a gente cria aquele amor pelo estudo? O amor pelo estudo muitas vezes não ocorreu nos estudantes, na maioria dos estudantes, principalmente estudantes brasileiros, porque ninguém foi ensinado a estudar, ninguém foi ensinado a gostar de fazer aquilo. E aí vem um erro muito, muito grande. Por quê? A maioria que foi acostumado a, por exemplo, ler livros, obrigado, por exemplo, chegou na escola lá e a professora falou, você tem que ler esse livro, você tem que ler isso aqui, você tem que ler isso aqui. Isso acabou sendo uma imposição para vocês. E quando foi sendo uma imposição, isso fez com que vocês tiverem repulsa daquilo em relação a gostar de estudar. Você pensou, tá, é obrigado, isso eu tenho que fazer isso obrigado, então acaba que eu não quero fazer, então eu não quero, eu tenho repulsa por isso. E aí, como que a gente acaba com esse problema? Como que a gente constrói uma paixão pelo estudo? Primeira coisa que eu sempre vou falar é, você precisa buscar ler e estudar sobre coisas que você gosta primeiro. Então, por exemplo, Igor, mas eu já tô na faculdade, não tem como eu fazer as coisas que eu gosto. Eu sei, mas em paralelo a isso, faz coisas, pesquisa sobre coisas que você gosta. Por exemplo, eu sou apaixonado pelas estrelas, eu sou apaixonado pelos astros. Então começa a pesquisar mais sobre isso. Procura livros que falam sobre isso. Procura artigos que falem sobre isso. Procure vídeos que falem sobre isso. Isso vai te despertar o desejo por aquele conhecimento. E conforme isso vai passando, você vai gerando uma paixão por aquilo. Você vai criando uma paixão por estudar. Eu, por exemplo, construí muito uma paixão por anatomia. Anatomia é uma das áreas que eu mais gosto. Tanto que se você olhar aqui, tem um objeto anatômico. Bom, eu sempre gostei muito dessa área, mas eu não sabia como que eu ia me desenvolver na paixão. Então foi buscando e comprando um livro de anatomia, um atlas anatômico, que eu fui despertando esse gosto a mais por estudar. Então eu comecei a pesquisar sobre coisas que eu gostava, que era anatomia, comecei a ler esse livro, e aí, conforme isso foi passando, eu fui lendo cada vez mais, e aí fui pegando gosto pelo estudo. Então esse é um ponto muito importante quando a gente está falando sobre paixão. A paixão pelo estudo ela vai ser determinada através de eu preciso buscar primeiro aquilo que eu gosto. Eu preciso buscar aquilo que chama a minha atenção, que me desperta o desejo e a curiosidade. É isso que vai fazer um ponto importante para você conseguir se motivar e ter aquela paixão nos estudos. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é a maturidade. A maturidade é um ponto fundamental para todo e qualquer ser humano. Sem maturidade, você não consegue arcar com as consequências, você não consegue arcar com as responsabilidades. Isso é um problema que muitos jovens têm. E aí vem o ponto de que eu trouxe ali no ponto anterior, que era Igor, eu já tô na faculdade, eu tenho que estudar coisas obrigatórias. Como que eu vou fazer para estudar coisas que são obrigatórias, coisas que não são da minha paixão, que não são do meu desejo? E aí que vai entrar o ponto da maturidade, porque a maturidade vai colocar na tua cabeça que tem coisas que eu preciso fazer e ponto. Tem coisas que eu tenho que fazer e ponto. Não tenho que explicar, não tenho que bater perna, não tenho que fazer birra. Você tem que fazer aquilo e é isso. Então, isso é um ponto que a maturidade traz. Você colocar na sua cabeça que eu preciso estudar algumas matérias que eu não gosto para eu conseguir exercer a minha profissão. Por exemplo, eu na faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu tive algumas matérias que não me despertavam desejo, que eu não tinha interesse, e eu tinha que estudar da mesma forma, porque eu sabia que eu precisava passar por aquelas matérias que eu não gostava para chegar o momento de, por exemplo, conseguir meu diploma, conseguir conquistar aquilo que eu queria em relação aos estudos. Então eu sabia que aquilo era um processo que eu tinha que passar para que eu conseguisse aceitar e receber aquela minha recompensa que a gente falou ali sobre a motivação. Então, a maturidade vai te mostrar exatamente isso. Tem coisas que você precisa fazer e ponto. Isso todo estudante deve ter, todo ser humano deve ter, principalmente os jovens que não têm muito isso, essa noção de maturidade. Tem coisa que eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. E aí vem um ponto importante que eu sempre dou de dica. Tenta tratar o estudo como se fosse teu trabalho. Se você falta no teu trabalho só porque você não tá afim de trabalhar, não, você vai trabalhar do mesmo jeito. Com isso da mesma coisa. A maturidade de entender que só porque eu não tô afim eu não vou estudar, não é assim. Só porque eu não tô afim eu vou estudar do mesmo jeito. Porque eu tenho essa maturidade de entender que isso é meu trabalho, que isso é uma coisa importante e que isso vai ser um processo que eu preciso passar para conseguir realizar aquela minha recompensa. Então esse é um ponto muito importante que os estudantes precisam levar em consideração. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Então eu te sugiro a se inscrever aqui. Se você ainda não é inscrito, eu solto vídeo segunda, quarta e sexta,
sempre com conteúdos novos para te ajudar em relação aos estudos. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas e também já está aberta a lista de espera para minha mentoria do MIP. Para quem não sabe o que é o MIP, o MIP é o meu método de estudo onde eu ensino os estudantes a estudarem da forma correta e de uma forma mais efetiva, ou seja, estudando menos e aprendendo muito mais. Então, se você quer aprender mais como estudar, quer melhorar essa forma de estudar, entra lá na link da bio que vai estar a lista de espera para a mentoria do MIP. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado em relação à sua preguiça nos estudos, e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!